Senhor, é a tua paz, amém? Amém, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor. Alegria do nosso coração podermos estar aqui participando, Senhor, desta festa solene. A tua palavra, Senhor, que aqui lemos, eu creio, Pai, que ela é tão abençoadora, ela é o alimento para as nossas almas. E quando nós, Senhor, estamos diante das Escrituras, Pai, o Senhor alegra o nosso coração de podermos, Senhor, estarmos lendo, Pai, recebendo, sentindo, Senhor, a tua palavra penetrar em nosso coração. E assim, meu Deus, neste culto de hoje, que a tua palavra venha nos ensinar, que o Espírito Santo nos conduza, Pai, em toda a trajetória, Pai, nesse minuto, nessas horas, estaremos aqui, Senhor, buscando aprender mais de Ti. Tudo, Senhor, nós queremos receber o que o Senhor já preparou, para que o Espírito Santo de Deus faça que nessa noite, como um instrumento em Tuas mãos, ó Pai, eu venha falar somente o que me é devido, o que veio de Ti, para que assim, ó Deus, todos nós possamos ser fortalecidos, venhamos, meu Deus, sentir, Senhor, a alegria de estar, meu Deus, nessa noite, sendo alimentado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Amém e amém. Podemos assentar, Deus. Então, irmãos, esse lugar aqui onde nós estamos, creio, eu acredito que você também crê que é um lugar propício, onde o Senhor, Ele vem quando nós o louvamos com todo o nosso coração. O Senhor vem quando nós chegamos nesse lugar e entregamos o nosso coração por inteiro. O
Sabemos que este lugar, irmãos, é um lugar onde o povo de Deus se reúne para assim buscar esse Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus que quer salvar todo aquele que tem vivido a fé verdadeira, genuína, uma fé viva, uma fé que agrada o coração de Deus. E quando eu e você chegam neste lugar, crendo que o Senhor se faz presente e nós nos prostramos diante dele, o Senhor responde a cada um conforme a sua oração, o seu pedido diante desse Deus, o seu agradecimento. E assim o Senhor, Ele vê tudo que está aí dentro do teu coração e do meu coração, e Ele nos abençoa. Amém, querido? Então, essa palavra de hoje, irmãos, nós estamos alegres porque o Senhor nos dá a certeza de que todo aquele que se prostra aos pés de Cristo, o Senhor faz maravilha na vida de cada pessoa. Então, o tema dessa mensagem de hoje, prostrado aos pés de Cristo, que nós possamos entender, irmãos, que o que aconteceu no passado com essas pessoas, hoje também acontece conosco, se nós cremos como eles creram em Jesus. Amém, irmão? Então, o texto aqui, você percebeu que esse homem era alguém muito conhecido, era alguém que era diante daquelas pessoas, ele era um príncipe, ele era uma autoridade ali naquela sinagoga, era bem quisto, ele era bem visto, mas ele estava enfrentando uma situação, um problema muito sério, por alguém que ele amava tanto, que era a sua filha. E diz aqui a palavra que esse homem, quando Jesus volta daquele barco, ele, diante daquela multidão, ali chegou esse homem chamado Jairo, e ele fez o que, irmão? Quando ele chegou diante do Senhor Jesus, se prostrou aos pés de Jesus. Então, eu não sei o que você veio fazer hoje, eu não sei o que você veio clamar ao Senhor nessa noite, mas quero te dizer que aqui está a resposta para nós, irmão. Se prostre aos pés de Cristo nessa noite. E o Senhor vai fazer grande coisa na tua vida nessa noite. Assim eu creio que na minha, na tua, na nossa família o Senhor pode fazer, irmãos. Amém, queridos? E diz aqui a palavra que esse homem se prostrou e insistentemente lhe suplicou. Então ele insistiu, ele suplicou a Jesus. Ele ali aos pés de Jesus, ele disse: Senhor, vamos até a minha casa, a minha filha está morta, mas se tu for, Senhor, ela vai viver. Assim, irmã, meu irmão, nessa noite, eu não sei qual é a tua súplica, o que tu vai nessa noite clamar ao Senhor, mas o Senhor, Ele pode resolver a tua causa. Ele pode mudar a história, Ele pode mudar o rumo, Ele pode mudar o diagnóstico, Ele pode mudar a situação. O jeito que ela estiver, o Senhor pode mudar, irmãos. Amém, querido? Então, irmãos, se prostre aos pés de Cristo, lance, se renda, se humilhe diante do Senhor. E hoje, irmão, nos dias que nós estamos vivendo, o que está acontecendo nas igrejas é justamente o que precisamos entender, que a igreja tem que mudar da maneira de orar, da maneira de se comportar diante do Senhor, como estamos vivendo nesses dias na casa do Senhor. Uma rendição, irmão, se prostrando aos pés de Jesus, sabendo que é um lugar onde o Senhor, quando Ele vê eu e você se humilhar aos seus pés, o Senhor, Ele se comove, Ele muda a situação, irmão.
Amém, querido? Então, irmãos, se prostra aos pés de Cristo, se humilhe, se lance. Se prostrar aos pés de Cristo, irmão, significa humildade e submissão. Nós temos a humildade de chorar, de se humilhar aos pés do Senhor. E muitas vezes eu não estou conseguindo fazer isso. E muitas vezes eu chego na casa do Senhor, nós louvamos, nós estamos tão acostumados nesse ritmo, da forma como nós nos comportamos na igreja. E aí a gente não faz algo diferente onde chama a atenção de Deus. Mas é necessário você e eu entender que se prostrar aos pés de Cristo significa humildade, submissão, reverência. Reverência diante dele, confissão e fé em Jesus. A nossa confissão e fé, a nossa crença, nossa certeza que ao nos prostrarmos, ao suplicar pelo amor dele, pela graça, pelo perdão, o Senhor, ele ainda responde na terra, irmãos. A dificuldade hoje que o povo de Deus está tendo não é fácil, queridos. Você e eu tenho certeza que você tem um desejo de orar mais tempo, de se ajoelhar mais tempo, de se colocar na presença de Deus mais tempo, mas há muitas coisas que tentam nos impedir. Mas a Bíblia diz que esse homem, irmãos, ele insistiu, ele suplicou, e ele disse: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Amém, queridos? Aqui está, irmãos, para nós depender de qual é a forma correta para nós chamar a atenção de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, para que Ele possa agir na vida de cada um de nós, na nossa família, na vida de muitos que estão sofrendo, que estão perdidos, aprisionados nas garras de Satanás. É nós, como igreja, nós se prostrando aos pés de Jesus. Amém, querido? Todos que fizeram isso, irmãos, se você ler na Bíblia, Jesus respondeu a oração dessas pessoas. Amém, querido? Então aqui, irmãos, Jairo suplicou aos pés de Jesus, como vimos aqui no versículo 22. Outro, também aqui no livro de Marcos, capítulo 7, irmãos. Um pouquinho mais adiante, capítulo 7, 24. Veja que a palavra do Senhor diz sobre esta mulher. Marcos capítulo 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então essa mulher, irmãos, também estava em uma situação em que o homem não podia resolver. Os crentes daquela época, aqueles que frequentavam a sinagoga, eles não resolveram o problema dessa menina e o problema de sua mãe, que era querer ver a sua filha liberta daqueles demônios. Mas diz a palavra, irmão, que essa mulher se prostrou aos pés de Jesus e rogou pela sua filha. Então, querido, nós temos a oportunidade nessa noite, né? Talvez todos às vezes não aproveitam a oportunidade,
Mas eu creio, irmãos, se nós, neste lugar, clamar ao Senhor, se prostrar diante do Senhor, o Senhor vai fazer grandes coisas nesse país, em nossa casa, em seu trabalho, na nossa saúde, em tudo aquilo que você colocou nas mãos do Senhor. Que aqui nós estamos vendo o Senhor respondendo oração de pessoas que se humilhou aos pés de Cristo. Muitas vezes nós queremos estar de mão levantada, irmão, clamando para o alto, mas muitas vezes nós não queremos se humilhar, ir ao chão e se humilhar aos pés de Cristo. Se você perceber, todas essas pessoas, elas foram aos pés de Jesus, e o Senhor abençoou, libertou e salvou. Amém, queridos? É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas, irmão. Estar aos pés de Jesus significa reconhecimento de sua autoridade e do poder de Cristo. Quando nós temos, irmãos, esta convicção que nós reconhecemos a autoridade de Jesus e o poder que há na sua palavra, no que Ele fala através da palavra, as coisas mudam em nossa vida. Amém, queridos? Então o Senhor quer nos despertar para isso, irmãos. Mateus capítulo 15 aqui é a prova de que o Senhor tem poder para fazer grandes coisas na vida do ser humano, na vida daqueles que estão doentes, que estão enfermos. Mateus capítulo 15, versículo 30. Mateus capítulo 15, versículo 30. Quero ler a partir do 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. A confiança daquelas pessoas, a certeza de que aquele homem que estava ali, da forma como ele pregava, da forma como ele agia, do poder que havia em suas palavras, essas pessoas levavam os coxos aleijados, os cegos, os possessos de demônio, e lançavam aos pés de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus os curou. Amém, queridos? É o mesmo que está aqui hoje, irmão. O mesmo Jesus que a Bíblia está falando é o mesmo que está falando contigo, que está falando ao teu coração e que está te ouvindo nesse momento. Amém, mas é o mesmo Jesus, querido. Estar aos pés de Cristo significa reverência e adoração, respeito, manifestando o reconhecimento da sua divindade e do seu amor. É isso, irmão, que eu preciso a cada dia aprender. Aí, diante de Jesus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador. Que Ele cresça na minha vida a cada dia que eu diminua. Que a cada dia venhamos nos humilhar diante dEle. Que a cada dia nós venhamos entender e reconhecer que Ele se agrada quando seus filhos o adoram, reverenciam a Ele da maneira correta, da forma onde chama a atenção do próprio Deus para vir na terra e agir na vida da humanidade através do justo, daquele que é fiel a Deus.
E Deus ainda está com os ouvidos abertos para nos ouvir. O clamor do justo, do humilde de coração, de que reconhece e manifesta o seu reconhecimento da divindade de Deus e do seu amor verdadeiro. Aqui é a prova, irmãos, de uma pessoa que tinha esse reconhecimento. Aqui no livro de Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, irmãos, versículo 36. 7:36. A palavra do Senhor aqui nos diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, irmãos, aqui nós podemos perceber a atitude de duas pessoas em que poderiam ter a mesma atitude de reverência a Jesus, o mesmo amor, a mesma integridade, a mesma confiança, e poder esse homem como um homem conhecido, um homem que tinha autoridade, e naquela cidade ele era observado por muitos. Mas Jesus foi até a sua casa, mas a atitude dele para com Jesus não chamou a atenção de Jesus para que o seu coração se alegrasse. Mas aquela mulher vindo aquela porta aberta, vindo aquela mesa posta ali, com aqueles discípulos, e Jesus ali, quem passava ouvia, e aquela mulher, ela foi na certeza de que o que ela estava pensando em fazer ia agradar a Jesus. Desejo no coração dela de ir até Jesus e ali ungir e derramar aquele unguento, aquele perfume tão caro sobre Jesus. E ali ela, na atitude de humildade, ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Assim, irmão, nós aprendemos muitas coisas aqui. Nós queremos muitas coisas, irmão, mas da nossa maneira, agindo da maneira ao contrário do que Deus se agrada. Assim como esse homem, Simão. Mas essa mulher, a atitude dela, irmão, sabendo ela que onde ela estava entrando, quem ela era, por quem todos que sabiam que aquela mulher era pecadora, era uma mulher que não era bem vista, mas ela foi ao encontro do Mestre Jesus. Se eu e você estamos aqui nessa noite em busca de um milagre em nossas vidas, irmão, venhamos crer que Jesus também pode nessa noite fazer algo extraordinário na tua vida, na minha vida. Amém, irmãos? Aqui é a prova, irmão, de que essa mulher, ela manifestou o seu reconhecimento que Jesus, de quem ela tinha ouvido falar, ela teve uma atitude de que muitos filhos não têm, de que muitos que dizem que creem não têm, mas essa mulher o fez com tanto amor,
E Jesus o perdoou e salvou essa mulher. Amém, querido? Assim Ele quer fazer conosco, irmão. Quer nos salvar. Quer que eu e você e todos aqueles que ainda vão crer morem com Ele um dia lá no céu. Amém, queridos? Então, outra coisa também que quero também, irmão, trazer para que eu e você entenda que estar aos pés de Cristo significa confissão de fé, descanso e renovação. Ouvir a palavra e se fortalecer. Se eu e você, irmão, ouvimos a palavra do que é pregado, se isso não traz para nós fortalecimento, irmão, é necessário nós parar um pouco, refletir e saber o que está acontecendo. Será que da maneira como estou adorando esse Deus está correto? Da maneira como eu me sento nessas cadeiras, da maneira como eu entro nesse templo, da maneira como eu entendo que esse lugar é um lugar de adoração, é um lugar onde eu sei que Deus não mora aqui, Ele mora em mim. Se Ele mora em mim, algo tem que acontecer. O problema, irmão, é que muitas vezes eu venho da minha casa ou do trabalho, eu não venho adorando, para chegar aqui e algo já está, o ambiente, eu já senti a atmosfera diferente. Porque nós queremos adorar quando nós chegamos aqui, e até chegar ao nível demora. Mas se eu e você, todos nós saímos de casa, saímos de algum lugar, já sabendo que nós já estamos vindo adorar a Deus, a gente já vem no clima de adoração. Por isso que Jesus falou para a samaritana, quando ela perguntou: nossos pais adoram no templo, nos montes, onde devemos adorar? E Jesus falou o que, irmãos, para ela? Nem no templo, nem nos montes, mas sim adorar o Pai em espírito e em verdade. Então muitos querem: vou para a igreja para adorar. Por que não saiu de casa já falando com Deus, adorando a Ele, para quando chegar aqui, o primeiro louvor que tocar, a gente já sente o mover? Não vou esperar o pastor esquentar aí o negócio. Quando ele tocar mais, quando ele afinar mais, aí é que eu vou começar a adorar. Não vou esperar a irmã cantar para que eu possa adorar. Mas que a gente já poderia, já vim nessa espiritualidade, para quando chegares nesse lugar, todos já estão chamando a atenção do Pai. Amém, queridos? Quantos aqui que a gente lê na Bíblia que não eram pessoas escolhidas, eram rejeitadas pelos judeus, mas Jesus aqui nos dá o exemplo dessa mulher, Ciro Finício, de tantas outras, de tantos outros que não eram um povo escolhido, mas que chamaram a atenção de Jesus, que foram aos pés de Jesus, e o Senhor salvou, curou, libertou, abençoou toda a sua casa. Assim Ele continuou fazendo, irmãos. Amém, querido? Estar aos pés de Cristo significa confissão de fé, descanso e renovação. Ouvir a palavra, se fortalecer. Aqui está, irmãos, em Lucas capítulo 10, a prova disso, de que aqueles que querem ouvir a palavra, que têm o desejo, que é apaixonado pela palavra, que busca todos os dias até a ter essa comunhão com Deus, buscando em sua palavra. Lucas capítulo 10, no versículo 38, a palavra do Senhor diz: irmãos, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que
Sentava-se assentada aos pés do Senhor, ouvi-lhe os ensinamentos. E Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-me, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, o mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja a diferença. Marta amava Jesus, Maria amava Jesus, mas o comportamento, irmãos, de Marta foi diferente do comportamento de Maria. Que nos ensina, irmãos, que hoje também o crente, a igreja de Cristo é assim. Tem uns com a atitude de Marta e outros com a atitude de Maria. O local onde possamos estar, o local onde temos que adorar a Deus, mas a pessoa está preocupada com o que vai fazer amanhã. A pessoa está preocupada com a dívida que ela está tendo no momento. Mas Jesus está presente. Mas tem outros irmãos que entrega nas mãos do Senhor e descansa. E chega nesse lugar e não se importa com o que está à sua direita ou à esquerda, mas adora Deus, se prostra aos pés do Senhor. E quando ela sai regozijando, ela sai dizendo glória a Deus e aleluia. Porque ela ouviu a palavra. Maria ouviu a palavra. Enquanto Marta queria fazer a comida, Maria queria estar aos pés de Cristo, ouvindo a palavra. Amém, queridos? É isso que precisamos, irmãos, para a nossa vida. O melhor lugar é estar aos pés de Jesus, amado. É estar perto do Mestre, buscando a Ele a garantia. Maria, irmã de Marta e Lázaro, sabia todas essas coisas. Que buscar Jesus era a certeza que Ele tinha a resposta para todas as suas perguntas. Era a certeza que Ele tinha a paz para o seu coração. Era a certeza que Ele tinha a salvação para a sua vida, para a sua família. Amém, queridos? Era essa certeza. Aqui em João capítulo 11, irmãos, a prova de que essa mulher confiava no Senhor, mas ela estava diante de uma situação em que ela pediu socorro para Ele. Aqui está em João capítulo 11, versículo 32. A Bíblia diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou onde o sepultasse. E lhes respondeu: Senhor, venho ver. Jesus chorou. Então a mesma mulher, Maria, pela segunda vez aqui ela está aos pés de Cristo. Lá ela estava com seu irmão vivo, agora ela está com seu irmão morto, mas ela foi aos pés de Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria, mesmo com essas palavras, ela agradou o coração de Jesus. E toda história, você sabe o final dessa história. Jesus ressuscitou Lázaro. Tudo isso, irmãos, é a resposta de pessoas que oram aos pés de Cristo. E que eu preciso aprender a vivenciar isso da maneira como a Bíblia me ensina. Assim, irmãos,
nós iremos conseguir a cada dia enfrentar qualquer luta, qualquer batalha, sabendo estar em qualquer situação, nós iremos confiar e iremos ter a resposta de Deus na nossa vida. Amém, queridos? É essa certeza. Maria se lançava de verdade aos pés de Jesus. Era o reconhecimento. Então ela se prostrou aos pés de Cristo quando estava em sua casa. Ela se prostrou aos pés de Cristo quando estava ali com seu irmão no sepulcro. E outra vez aqui no capítulo 12 do livro de João, a prova de que essa mulher sabia que Jesus era o Salvador. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Disseram-lhe, deram-lhe, pois ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se de toda a casa com o perfume do bálsamo. Então aqui Lázaro já tinha ressuscitado, e Maria novamente, mostrando através da sua atitude, da sua humildade, do seu amor por Jesus, da sua confiança, do seu reconhecimento de que ele era o Filho de Deus. Assim, igreja amada, nós precisamos hoje, como nós sabemos, eu e você sabe, que os dias se aproximam, Jesus está voltando, e que nós precisamos se lançar aos pés de Cristo e pedir misericórdia dele, para que assim ele venha nos ajudar, irmão, nessa caminhada para a glória, nos ajudar com a nossa família salva. Amém, queridos? Outra coisa, irmão, tudo o que queremos de Jesus só encontramos aos pés de Cristo. Reconheça o seu Senhor. Que nessa noite, em alguns minutos de oração, nós possamos reconhecer quem Ele é, o que Ele fez naquela cruz, o que Ele suportou, o que Ele falou, o que Ele prometeu, para que todos aqueles que crescem pudessem confiar, pedir, e Ele rogava ao Pai, e o Pai assim daria a cada um que confiasse no seu nome. Amém, queridos? Então reconheça o senhorio de Cristo, reconhecer diante dele que somos pecadores, reconhecer que somos pecadores, sabendo nós que nós falhamos, nós erramos muitas vezes por algumas palavras, por alguma atitude, por alguma ação que nós podemos cometer, irmãos, e às vezes prejudicar o nosso irmão, prejudicar alguém que tanto amamos. Então é necessário, irmão, nós sabermos que diante dele nós podemos estar reconhecendo que somos pecadores. Amém? Aqui no livro de Marcos capítulo 5, volte um pouquinho, livro de Marcos capítulo 5, no versículo 8. Lucas, irmãos, perdoe, eu disse Marcos, é Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
Então Pedro estava ali no mar pescando. E quando o milagre acontece ali, que Jesus manda lançar as redes, e que ele ali não estava acreditando que debaixo daquela palavra algo poderia acontecer, mas o milagre aconteceu. E quando ele chega diante do Senhor, ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, perdoa-me, porque sou pecador. Isso é reconhecer. E que muitas vezes eu só me prostro para pedir, porque a situação está caótica, o problema chega, a situação chega, a tempestade chega, a doença chega, e nós pedimos oração a todo mundo, e nós pedimos ajuda de todos os lados, mas esquecemos de ir aos pés de Cristo e dizer: Senhor, perdoa-me que sou pecador. Talvez domingo você ouviu uma mensagem poderosa, mas talvez na segunda já estava duvidando que a palavra que foi pregada no domingo, talvez você não acreditou que a coisa ia mudar. Assim foi Pedro. Duvidou, mas quando ele, pela palavra que foi falada por Jesus, mas ele reconheceu que na sua fé ele falhou, e ele disse: me perdoa, Senhor. Assim eu preciso, irmão, todos os dias entender, reconhecer diante dele que sou um pecador. Aos pés de Jesus, sendo grato, gratidão. Coisas que o Senhor fez na tua vida hoje, mas foi tão poucos, aí não dá nem para mim, mas foi Jesus que fez. Tem pessoas que só agradecem quando a bênção é grande, quando é pequena não agradece. Quando o milagre é grande, todo mundo quer contar testemunho, mas quando é pequeno, irmãos, vou deixar juntar 10 para mim poder falar. Mas quando nós reconhecemos, irmãos, nós somos gratos em tudo, o Senhor abençoa ainda mais. Amém, queridos? Lucas capítulo 8, irmão, aqui uma palavra também para edificar nossas vidas. Ser grato em tudo. Lucas capítulo 8, versículo 35. Lucas 8, 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Então aquele jovem estava preso, ninguém sabe quanto tempo os demônios escravizavam. E ali chega aquele jovem diante de Jesus, e Jesus o liberta, expulsa aqueles demônios, salva aquele jovem. E a atitude desse jovem é que ele foi ser grato ao Senhor Jesus Cristo por ter libertado ele daquela escravidão. Aqui onde fala que esse homem, ele foi aos pés de Jesus. Amém, queridos? Assim, irmãos, o Senhor, Ele faz na vida dos que decidiram dar glória.
serem seus discípulos, seus amigos, daqueles que querem a cada dia fazer diferença nessa terra. A cada dia, não para mostrar para o homem que é crente, mas sim para viver na presença de Deus, para se apresentar diante dele. Como assim Paulo fala para Timóteo: procura te apresentar a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se apresentar para Deus. Muitos estão se apresentando para os homens, para dizer que tem isso, tem aquilo, tem unção e tem mais o que. Mas nós se apresentar para Deus, chegar diante do Senhor. Outro que foi também, irmão, grato a Deus, como você sabe, eu não vou ler. 10 leprosos se apresentaram diante do Senhor, e o Senhor mandou ir até o sacerdote, que fosse e ali se apresentasse, se lavasse, e o milagre aconteceu, irmãos. Quando eles iam, o milagre aconteceu na vida daqueles 10 homens, mas só um foi grato. Numa multidão, irmãos, muitas vezes no templo, só um ou dois é grato, mas os outros continuam a sua caminhada, recebendo o milagre, e continua achando que foi sorte. Mas esse que voltou, ele foi grato ao Senhor. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo por ter sido limpo daquela lepra. E para finalizar, irmãos, está aos pés de Cristo, rendido e arrependido, haverá milagre na nossa vida. Amém, queridos? Só isso aqui diz, Salmo 99, irmãos. Salmo 99, versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e lhes guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Amém, amados? Então, irmãos, rogar aos pés do Senhor há uma grande diferença, porque muitas vezes nós estamos em pé e nós não tivemos uma atitude que agrade o coração do Senhor, e muitas vezes não obtemos a bênção de Deus. Nós humilhamos diante do Senhor. O salmista também diz aqui no Salmo 135, aqui finalizo, 135, versículo 1. Louvai o nome do Senhor, louvai o servo do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque Ele é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e Israel para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para sair o vento dos seus reservatórios. Aleluia, irmãos. É esse Deus que nós temos que adorar e louvar o Senhor.
louvar ao Senhor, com louvores ao seu nome, porque é agradável a Ele. Então feche seus olhos e ora ao Senhor. Se prostre diante dEle. Talvez nós tenhamos até orado bastante. Talvez nós tenhamos até lido bastante a palavra. Talvez nós tenhamos até louvado bastante. Mas muitas vezes nós temos adorado tão pouco, da maneira que agrada ao Senhor. Aqui estamos, Pai. Eu leio a Tua palavra, Senhor, a atitude de cada uma dessas pessoas. Nós vimos de uma forma diferente, Senhor, da maneira que eles se renderam aos Teus pés. Da maneira, Senhor, como o seu coração, a sua vida, em reconhecer, Senhor, quem Tu és, em saber que Tu és o Todo-Poderoso, em saber que Tu, Senhor, deu a vida naquela cruz, levando todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Muitas vezes, Senhor, as pessoas, elas gritam, elas choram quando no estádio, Senhor, um jogador faz gol. Quantas pessoas choram quando aquele cantor gospel sobe ali no palco, Senhor, e elas gritam e elas pulam, e elas, Senhor, se derramam em lágrimas. Mas pensam que estão adorando, Senhor. E nós aqui estamos lendo a Tua palavra e nos dando, Senhor, a certeza de que se nós fizermos desta maneira, Senhor, se rendendo aos Teus pés, como muitos se renderam, como Davi se rendeu aos Teus pés, como Ana se rendeu aos Teus pés, como todos os profetas, como Tu, Senhor, se rendeu ali no Getsemane, diante do Pai. Aqui estamos, Senhor, nessa noite, lendo a Tua palavra, Senhor, e trazendo para nós como uma reflexão, como estamos Te adorando, Senhor? Qual o grau, Senhor, que Tu vê esta igreja como uma igreja que adora? Como o grau, Senhor, que Tu vê, Senhor, qual a maneira que estamos nos rendendo aos Teus pés? Como o Espírito Santo tem nos conduzido nessa adoração. Aprendemos hoje, Senhor, em todos ensinamento, que todos aqueles que vão aos Teus pés, Senhor, que se rende, que se baixa, que se curva, que se humilha, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor dá uma nova chance. O Senhor chama de filho amado, o Senhor chama de servo bom e fiel, o Senhor chama para que assim venham participar do grande banquete. Todos aqueles que se rendem aos Teus pés, Senhor. Há uma promessa, Senhor, em Apocalipse, não apenas uma, Senhor, mas muitas promessas, porque o Senhor diz que vai, Senhor, cada um que confiar, que crer na Tua palavra, vai ter, Senhor, uma nova vestimenta, Senhor, vai ter, Senhor, um alimento, Senhor, provar, meu Deus, da árvore da vida, vai poder entrar, meu Deus, para o gozo eterno, vai poder, Senhor, estar livre da dor, do sofrimento, das lágrimas, Senhor, que muitas vezes vêm ao nosso rosto, por sofrimento nessa terra, por problemas que enfrentamos e muitas vezes, Senhor, não achamos saída,
mas que hoje, amada, meu amado, que nós possamos estar aos pés de Cristo e crer que Ele está derramando sobre a tua vida, a minha vida, a unção de cura, a unção de libertação, a unção de crescimento, a unção sobre nossa vida, para assim levar essa mensagem a outras pessoas. Seja fortalecido por esta palavra. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Uma vez mas o que é? Aniversário do Mondini e irmã Ritinha. Então vamos nesse momento, irmãos, chamar eles aqui e orar por eles, queridos. Um jovem, a idade ninguém sabe quando se converteram, talvez já com 60 anos aqui ou em 70 anos na presença de Deus. Então aqui é a obra do Senhor, irmão. Vamos orar. 44 anos, oh bênção. Então vamos orar pelo irmão Ritinho, irmão Montinho. Pai, obrigado, Senhor. Aqui nessa noite, Pai, aos teus pés, nós estamos colocando suas vidas, Pai, para que eles possam estar sentindo no coração o gozo, a alegria de saber que o Senhor permitiu mais um ano de vida. A esperança, Senhor, que há no coração deles, Pai, possa crescer ainda mais, Senhor, através da fé, da certeza da sua salvação, da sua fé em Cristo, para que a sua família, suas famílias se convertam ao Senhor Jesus. Que eles possam hoje estar recebendo, Pai, a maior bênção em sua vida, Pai, vindo do céu. A paz, a alegria, o conforto e a confiança, a certeza de que esse Deus nunca falhou com eles, a certeza, Pai, que Tu esteve todos os dias e vai estar todos os dias até a consumação do céu. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e amém. Amém, queridos. Depois dê um abraço no Godinho, irmã. Então segure na sua mão, sua oferta, irmãos. E vamos orar ao Senhor, agradecendo. Pai, obrigado, Deus. Que, Senhor, é o momento onde a igreja, Senhor, também se prostra aos teus pés. Pela fidelidade, pelo amor, pela a vontade, Pai, de estar investindo no teu reino. Abençoa os dias e as ofertas, consagramos no teu altar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos para casa, querido. Assim como o Senhor viu, guardado por Ele também nos levará, guardado e seguro para o nosso lar. Pai, aqui, Senhor, queremos, Senhor Deus, nos despedir desse lugar, Pai, e não da Tua presença. Que cada um possa retornar, Pai, para o seu lar, guardado pela Tua bondade e Tua misericórdia, Pai, os Teus anjos que acampam ao nosso redor. Que toda ação maligna, Pai, já está repreendido, Pai. Que todos possam
e, Senhor, em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.